Olá, saudações, Sali! Vamos lá de literatura francesa, né? Então é o terceiro vídeo para uma leitura de Ilusões Perdidas. Então, como o título já diz, são Ilusões Perdidas. Nós estamos acompanhando aqui um olhar do Balzac sobre a vida de um jovem que lembra muito Balzac, né? Então dizem que é muito autobiográfico, que é aquele jovem de província, né, que estava dando bem na província, estava tendo sucesso na província, e aí resolveu vou para Paris, acompanhando a madame lá, que, né, deu escândalo na província, que é a Bargenton, né, a Marie-Louise. Aí eles chegam em Paris e se separam, né? Aí começa as penitências do Lucien de Rubempré, que é o nome, né, Lucien Chardon, lá na província. Aí começou a adotar esse nome Rubempré, que é um nome nobre, decadente, e ele usa esse nome em Paris. E em Paris a gente vai ver aquelas cenas que obviamente inspiraram romances do Victor Hugo, do Flaubert, do Maupassant, do Eça de Queiroz, também lá no Maia, né, que é aquela cena em que tem o jovem de província, intelectual, poeta, convivendo com outros intelectuais em Paris, né? E aquele contraponto entre as belas letras e o jornalismo, né? Então, até o século XX tinha isso, né? Você tinha lá o pessoal do romance, do conto, da poesia, com um olhar feio para a crônica, por exemplo. Jornalista não é escritor, né? E a gente vê aqui, por exemplo, em BH, Minas Gerais, vários jornalistas que viraram escritores, né? Igual, por exemplo, o mais famoso é o Roberto Drummond, né, da Ilha do Furacão, que era um jornalista e se tornou escritor, né? E vários cronistas, né? O Fernando Sabino, Rubem Braga, né? O Hélio Peregrino, então, a própria Clarice Lispector, né, também escrevia crônica. Carlos Drummond de Andrade escrevia poesia e crônica, né? Então, ao longo do século XX é que essa parte mais jornalística, né, esse estilo jornalístico, virou um gênero literário, né? Então você tem conto, poesia, romance e crônica. Muito bem. Né, no século XIX, não. Mas nós estamos no início do século XIX, então aqui o jornalista é visto assim, né? Quem que esses caras, né? E aí, de um lado, você tem aqui o cenáculo, né? A gente viu lá quando ele conheceu D'Arté, é um jovem escritor, né, assim, um poeta, e que reconheceu o talento do Lucien de Rubempré. Aí o Lucien ficou todo orgulhoso, finalmente alguém reconheceu meu talento, né, sou um cara genial e tal. E aí ele entrou para esse cenáculo que é o grupo das belas letras, né, as belas letras, que é o grupo dos poetas, escritores, filósofos, pensadores, políticos, né, que não gostam de jornalistas. Então eles não têm jornalista. Que jornalista é aquele cara. Então chega um jornalista, até levanta e vai embora, né? Porque o jornalista é aquela ideia do mercenário da escrita, o cara que usa a escrita para, né, favorecer algum político, falar mal de outro político, falar mal da realeza, falar bem da república, né? E, ou seja, o propósito da escrita do jornalista é alguma coisa além da escrita. Enquanto que para o poeta, o escritor, o romancista, a escrita tem valor em si mesma, né? Ou seja, a arte pela arte, né? Quando você começa a fazer folheto, começa a fazer romance panfletário, você já cai para jornalismo, né, para eles aqui. Então é isso aí, tem vários, né? Um problema aqui é que não desenvolve muito os personagens. Tem uma série de personagens, série de referências. Ele mistura personagens reais com inventados, né? Então tem vários personagens aqui que são políticos da época mesmo. Se você dá um Google aí, tem as referências que estão poetas, escritores da época. Mas é igual o problema que eu já falei que tem lá por exemplo, os Maias do Eça de Queiroz, que tem muitas cenas aqui que você vê que, né, a ideia, a inspiração é o excesso de personagens que não são desenvolvidos, né? Então, com exceção desse D'Arté, né, o Daniel D'Arté, e depois o jornalista, né, que é aqui chamado Esteva, mas no original é Etienne. É o Etienne Lousteau, né? Etienne Lousteau, que vai aparecer um pouquinho para frente. Mas o cenáculo é aquela ideia, gente, olha, não mexa com jornalismo é uma forma de ganhar dinheiro e tal. Por quê? Porque o Lucien gastou dinheiro e está passando miséria, né? Estão vivendo aqueles sótãos lá, passando miséria. Deixa de jantar com os amigos que não tem como pagar, e aí os amigos passam a dar uma grana para ele, ajudar e tal, cooperar, porque não querem que ele se torne um mercenário das letras, não querem que ele se torne jornalista. E fica o tempo todo falando mal do jornalismo. Vestindo jornalista, não, né? E aí chega um momento que, né, por mais que o pessoal da província ajude, por exemplo, ele recebe cartas da mãe, cartas do Davi Sechard, da Eva Sechard, né, que agora é a irmã dele que casou com um amigo dele, que é o Davi Sechard, e eles mandam lá umas letras de câmbio, né, que é o cheque da época, né, manda lá um dinheirinho para ele. Mas mesmo assim ele passa dificuldade, né? E aí ele assim, vou pro jornalismo, né? Vou pro jornalismo, já que eu tenho que escrever, né? Alguém tem que fazer. E aí tem aquelas cenas de jornalismo, né? O trabalho de jornalistas de fora e de dentro, ou seja, de fora, como é que funciona a redação ao olhar do público. Como é que o público vê o jornalismo.
e depois as oficinas escritas, a própria escrita, tem cenas dele escrevendo, né? Assim, ele senta lá na taverna, lá, vai, né? No Boulevard e vai escrever os artigos sobre teatro. Tanto que ele vai conhecer o teatro e vai conhecer uma atriz, né? A Coralia, né? Ou Coralie, né? Em francês. Ou seja, ele vai entrando naquele mundo mundano, né? Ou seja, as festas, a sociedade, a grana, né? E o jornalismo, né? Então ele tem que estar ali conhecendo as fofocas, né? As celebridades, então é interessante isso aqui. E o jornal visto por dentro seria tipo semelhante àquele lá do episódio do Ulisses do James Joyce, né? Que a gente viu lá, a oficina de jornal, que é como é que funciona a redação do jornal. Então a gente conhece lá o funcionamento do jornal, como é que as notícias chegam, como é que as notícias são feitas, como é que as notícias são mudadas de acordo com o interesse político, né? Então a notícia é o quarto poder. Então, não libere esse artigo aí porque o político não vai gostar. Libere esse artigo para influenciar a eleição desse fulano, que a gente conhece hoje das redes sociais, das fake news, né? Isso aí que já tinha lá no século XIX, século XX. Basta ler lá o Ulisses de James Joyce, que tem um elo, né? O episódio 7, que acontece todo na oficina de jornal. Então você vê lá como é que as notícias são feitas, como é que são debatidas as notícias, qual que é a manchete que vai ser escolhida naquele dia. Então é um trabalho assim que mostra a escrita como um negócio, né? E esse assunto é o tempo todo debatido no livro, né? Quem escreve por escrever, quem escreve pela arte, né? Quem escreve por um ideal poético, né? Vários momentos aqui do jornalista debatendo a escrita do Lucian, né? Os sonetos do Lucian são debatidos, são lidos sonetos e tal. E aí eles vão encontrando os livreiros, né, aquelas galerias, né, as galerias ali de Paris, que depois vão desenvolver e virar aquelas galerias, aquelas passagens que eram fechadas, né, entre as ruas, lá na época do Baudelaire, né, do Verlaine, do Rimbaud, né, do Flaubert, etc., que é comentado pelo livro Passagens, né, a obra das passagens do Walter Benjamin, né, escritor aí do século XX, que vai comentar a obra do Baudelaire, além de traduzir a obra do Baudelaire, né, então ele vai falar muito sobre isso, sobre a mudança que teve em Paris de metade do século XIX para o final, né? E aí que teve aquela ampliação das ruas, boulevards, né? Aquelas reformas parisienses tem ali. A Paris de antes e depois, de meados do século XIX. E depois teve a época da Comune de Paris, né? 1870, que aí teve mais reforma, mais destruição e mais reforma. Então, as cidades são assim, você vai quebrando e construindo, reconstruindo e quebrando, né? Então é interessante isso aí, que é a obra das passagens, né? Do Walter Benjamin, né? E essas partes aqui, né? Que é o núcleo do romance mesmo, né? Ilusões Perdidas. Você vê que o Balzac tem a preocupação de criar personagens, não desenvolver muitos personagens, que eu falei que é um problema, né? Ele não desenvolve a ponto do Dostoiévski, que aí sim desenvolve personagem. Mas esses personagens servem para a narração. Ele quer fazer a narração fluir rápido, ele quer passar rápido. Você vê que ele tem uma pressa, né? O Balzac tem uma não é igual o Proust, fica ali digerindo a cena, né, colocando tal. Não, o Balzac tem pressa, ele tem uma obra monumental para escrever, então ele vai colocando os personagens a nível da narração. Mas não desenvolve o personagem, né? Ele preocupa com a narração. Quando não está narrando, está descrevendo. Então ele alterna narração e descrição. E quando não está nem narrando, nem descrevendo, está enchendo de diálogo. Então ele tem partes inteiras só de diálogo, né? Então você vê que ele vai dosando, né? Ele vai dosando aí para não entediar o leitor, né? Ou a leitora. Ou seja, ele vai colocando, começa a falar muita coisa da história. Não, peraí, deixa eu colocar uma descrição. Então vai descrever as galerias. Assim como depois você vai ver lá nos Miseráveis, né? Les Miserables, do Victor Hugo, que descreve até os esgotos de Paris, né? Os intestinos do Leviatã, como eles falam, né? Ou seja, ele vai descrever até os esgotos parisienses que tem a cena. Então a cena lá do Miserável, né? Tem uma narração, está acontecendo alguma coisa, aí tem a inserção dos personagens, tem a descrição do esgoto e os diálogos que está acontecendo. Por que eles estão no esgoto, como é que eles vão sair do esgoto, né? Então é interessante, nisso ele vai descrevendo, né? E a mesma coisa aqui, então ele vai colocar lá o Luciano tentando vender os manuscritos, né? Negociar os manuscritos, que aí eles discutem, né? A arte, né? A gente fica aqui suando, né? A noite adentro, pensando nas rimas, nas métricas, né? Pensando no alto sentimento humano. E para os livreiros, né, para os impressores, o pessoal que vai comprar o manuscrito e fazer o livro, isso é apenas um negócio, né? Eles estão vendo, sabe que você vai vender essa poesia? Esse assunto está em voga, né? Então, o livreiro, ele tem vários tipos de livreiro, né? Ele vai mostrando aqui, ó, segundo tipo de livreiro, terceiro, quarto, tá. É uma ironia completa, porque os caras não sabem analisar a literatura, a poética do Lucian. O Lucian você vê que escreve bem, é um cara e ele é aquele poeta idealista que quer escrever bem.
Só que para o livreiro, esse assunto é do momento, você vai falar do teatro, você vai falar de etc. Quais são os assuntos que você... Então, assim, ele quer um livro que seja vendável. Então, esse assunto já está lá no início. Que, por exemplo, o Davi Sechard, que é o dono das impressoras lá, né, uma gráfica, podemos dizer assim, ele preocupa mais agora no negócio de fazer livro do que de ler e comprar livros, né? Que o pai fala assim, esse menino aí fica comprando muito livro, né? Ele tem que aprender a vender livro, né? Ou seja, ele tem que aprender a negociar. E aí, como esses gastos do Lucian depois vão refletir lá nas dívidas do Davi Sechard, que é o final do livro. Aí tem a terceira parte do livro que vai voltar na província, né? Tem que ler o livro. No final, depois desses problemas todos, o Lucian ele vai para a província. E os gastos dele na capital, né, em Paris, para tentar ficar famoso, está pesando no bolso de quem? Lá do Davi Sechard, né? Então, ou seja, interessante essas questões aí, porque o Luciano, para ele ser famoso, né, ele tinha que ser um cara medíocre. O cara mesmo fala assim, você quer subir na vida, você tem que ser um cara medíocre, seguir ordens, escrever o que te manda escrever, né? Faz o que está na moda, né? Escreve aí lá. E aí ele mostra, né? Quando ele vira o jornalista que ele vai descrever lá as peças teatrais da época, né? Então ele vai, inclusive, como eu falei, vai ter um caso amoroso com uma atriz, que é a Coralia, ou Coralie, e nisso vai ter o estremecimento com, né, já estava distante mesmo, com a Marie-Louise. E a Marie-Louise vai vingar, né? Vai vingar, vai ter umas tretas. Não vai dar certo com a Coralia, né? Uma coisa não vai dar certo. E por isso que, pelos dramas e mais dramas, o Lucian acaba voltando para a província, né? Então, ou seja, essa vida do provinciano na capital não deu certo. Agora, por que não deu certo? E por isso que o livro foi escrito, As Ilusões Perdidas. Então ele mostra que o cara, para ter sucesso em Paris, né, ele tinha que ser medíocre, ele tinha que achar uma profissão ali que permitia ganhar dinheiro, e se ele quer ser um jornalista, ele tem que ir de acordo com a moda política da época. Então agora a moda é ser monarquista, beleza. A moda agora é ser republicano, entendeu? E aí, inclusive, nesse cenáculo, né, que aí depois no final tem uma parte aqui em que o Lucian vai embora, né, despede deles, porque ele virou jornalista, né? Eles não querem jornalista, então a gente já vem cá despedir de vocês, agora eu sou jornalista. Os caras falam, você vai ser o novo jornalista, né? A alma pura que foi contaminada pelo jornalismo, corrompida pelo jornalismo. E aí você vê esse grupo do cenáculo, todos eles são muito tolerantes, muito voltarianos, né? Muito Voltaire na cabeça, muito cheio de talento, né? São pessoas muito cheias, igual lá nos Maias do Enéas de Queiroz. Mas aí cada um faz uma coisa, né? Aí você tem um poeta, você tem um filósofo, você tem um pintor, você tem um político republicano, você tem o D'Arte, que é monarquista, mas todos eles mantêm um bom tom, que é aquele tom de sociedade, né? Então, para viver em sociedade, todo mundo talentoso, né? Tem que tolerar o diferente, né? Então os caras discutem arte, artes plásticas, poesia, romance, né? Os artigos da época, as peças teatrais. Mas um é monarquista, outro é republicano, o outro é poeta, outro é filósofo, outro é médico, né? Então, tem que manter uma tolerância ali, graças ao Voltaire, né? Tipo, não concordo com o que você fala, mas eu defender o seu direito de falar, né? Mesmo que eu não concorde, né? É justamente isso aí. Só que eles não concordam com o jornalismo, né? Então, esse grupo se mantém coeso, porque se toleram, são talentosos e tem um inimigo em comum, que é o jornalismo. Quando o Lucian declara que vai ser jornalista, né, graças ao Etienne de Lousteau, né? Etienne de Lousteau, que viu o talento no Luciano. Então, você escreve bem, vem cá, vem trabalhar com a gente. Então ele sai do mundo das artes, né, que é o cenáculo, né, e entra para o mundo do jornalismo, né? E aí, do jornalismo vai conhecer as atrizes, né, a vida amorosa com as atrizes, e aí todo aquele lance lá do Luciano, puro espírito, né, o puro espírito do poeta, vai se perder, né? Assim como acontece lá, essas vidas do jornalismo, né, que tem no Bel-Ami, do Maupassant, né, que é já no realismo, né, 50 anos depois, mas é a mesma coisa, né, é um cara que está sem grana, né, e vai trabalhar como jornalista e ver como é que funciona o jornalismo. O jornalismo funciona a partir de alguém está pagando os anúncios, né, então é igual ao programa de TV. Você vai fazer um programa de TV, mas quem está pagando, quem que é o anunciante, quem que interessa ali, né? Então vai fazer uma coisa plastificada, uma coisa que vendável, uma coisa assim que, né, de entretenimento, e poucas pessoas vão parar para pensar no que está lendo, no que está vendo, né? Então você pode ver que a programação de TV é uma coisa totalmente plastificada, né, padronizada, e é aquela que vai vender, é o que vai vender aquilo ali. E se tiver uma coisa chocante, é para dar mais audiência e vender mais bombril, né? Podemos dizer assim, vender mais os anunciantes, né? Então o negócio ali, a TV, assim, ela mostra comercial, né? E no intervalo mostra o programa lá que tiver lá, o entretenimento que for, né? A novela, o jornal.
tudo está movido em torno do anunciante, né? Então, a mesma coisa aqui. Então, a notícia é quem está pagando pela notícia, né? A quem interessa a notícia, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso, que aí no último vídeo a gente vai falar da derrocada, né? O que aconteceu para o Luciano voltar para a província e ele na província e as questões das finanças, problemas financeiros do Davi Sechard, né? Que continuou lá na província fazendo seus livros, seus jornais, seus panfletos, né? É interessantíssimo o panorama de época que o Balzac faz aqui no Ilusões Perdidas. Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.